Olá, eu sou o Miranda e seja bem-vindo ao Miranda. Na verdade, não, né? Na verdade, bem-vindos a mais uma história. Isso aqui já virou um quadro praticamente. Espero que tenha gostado da introduçãozinha. Eu tô assistindo muitos vídeos do Mambo e por conta disso eu tenho curtido muito desses videozinhos no meu Instagram e meu algoritmo tem tido só isso. E aí eu resolvi fazer uma coisa parecida e colocar um videozinho bobinho na introdução, porque às vezes eu sinto que eu fico tão imerso no roteiro que eu falo muito sério mesmo que eu gosto de brincar, tá ligado? E eu tenho percebido que eu não tenho conseguido colocar essas piadas que eu gosto de fazer durante os vídeos. Outra coisa é que, pra quem tem assistido os vídeos, muito obrigado, porque eu sei que tá difícil consumir esse conteúdo com áudio. Isso me incomoda muito porque eu tenho a impressão que eu entrego muito bem o roteiro, mas a qualidade do áudio é uma coisa que eu não consegui trabalhar ainda. Eu tenho que adquirir um microfone, alguma coisa do gênero. Eu tô regravando isso aqui pela sexta vez com um microfone diferente, que não seja o meu fone do. Né, porque eu tentei gravar com o fone da câmera, depois com o fone do celular, aí com o microfone dos meus fones de ouvido, e os dois ficaram horríveis. E eu tô tentando gravar agora de novo, e esse aqui eu acho que é o último take, porque minhas férias estão acabando, eu tenho outras coisas pra fazer, então se eu não gravar isso aqui agora, esse vídeo provavelmente não vai sair. Dito isso, muito obrigado pra quem tem consumido e bora pro vídeo, né? Sem muita enrolação. Eclipse first, the left nowhere. ポイズ Eclipse First, The Rest Nowhere. Acho que vocês viram esse comecinho aqui, esse vídeo que eu coloquei, que hoje o assunto é esta frase, né? E essa frase é dita por Symbol Rudolph e nos é apresentada de uma forma muito vaga, indicando que existe um real significado por trás, mas que infelizmente dentro da obra não acaba sendo muito bem explorado, menos não da forma que eu imaginei que poderia ser. Se a gente traduzir essa frase, a gente tem o seguinte: eclipse em primeiro e o resto em lugar nenhum. Para a gente entender isso, a gente primeiro precisa voltar ao século XVIII. Pois é. Mais precisamente no dia que ocorreu um eclipse solar anular, em 1º de abril de 1764. Nesse dia, perdão, antes de eu prosseguir, aí na tela para você estar mostrando, deixa eu fechar minha garrafinha. Aí na tela para você estar mostrando o que é um eclipse solar anular. Mas para encurtar, basicamente é quando acontece um eclipse solar, a Lua fica na frente do Sol, mas ela não está no seu tamanho visivelmente máximo, por assim dizer. Então a gente consegue ver o Sol atrás da Lua, mas a gente só consegue ver a borda, fazendo assim um anel de fogo. Por isso do nome eclipse solar anular, porque tem tem um formato de anel. Enfim, nesse dia que eu mencionei agora há pouco, em Catesgore, a leste de Islay, em Berkshire, Grã-Bretanha, nasceu um potro que foi batizado em homenagem ao evento planetário que ocorria naquele instante. Eclipse, o cavalo, foi treinado e em 3 de maio de 1769 teve sua estreia, onde terminou em primeiro lugar e ganhou a corrida. Naquele momento, a sua história tinha realmente seu início. Nos próximos anos, ele performou um total de 18 corridas e em todas ele se manteve invicto, sendo que das 18 corridas, 11 foram King's Plate, que seria o equivalente à tríplice coroa japonesa, só que no Canadá. E abre um parênteses aqui, que se vocês pesquisarem o King's Plate hoje, vocês vão ver que é uma corrida exclusiva para cavalos canadenses. Pelo que eu entendi, na época também era exclusiva, porém, quando essas corridas aconteceram, o Canadá ele era uma colônia da Grã-Bretanha. Ou seja, isso justifica o motivo do Eclipse poder participar dessas corridas, mesmo não sendo um cavalo canadense, né? Paizão. Uma história também é cultura, que você também aprende informação, ó. Tá aí. Mas enfim, a dita frase, ela supostamente, tá, foi cunhada pelo seu proprietário Dennis O'Kyle, ou O'Kelly. E por que eu digo supostamente?
Eu vi algumas informações que dizem que foi o próprio jockey do Eclipse que usou essa frase para descrever o seu cavalo, assim como em alguns casos que foi um repórter, um jornalista da época que quando escrevia só matéria para poder publicar, ele usou esta frase para se referir ao dito cavalo, por ele ser tão incrível. De qualquer forma, a questão é a seguinte: o Eclipse terminava suas corridas com uma grande distância entre ele e o segundo lugar, a ponto que a distância era tão grande no nível que não tinha como considerar que os dois cavalos estavam correndo a mesma corrida. Parecia que o Eclipse tinha dado a largada metros à frente do seu concorrente e chegou lá com uma folga absurda, tá ligado? E é interessante você observar que essas corridas antigamente, elas tinham em média de 6 a 4 quilômetros. Para vocês terem uma noção, a corrida mais longa no Japão, a maior corrida no Japão atualmente, tem 4 quilômetros. O Eclipse normalmente corria 2 quilômetros a mais do convencional. Essas corridas eram divididas, vocês tinham pontos de controle a cada X quilômetros e o jockey tinha que passar lá com o seu cavalo para poder prosseguir o percurso. Mas pelo que eu tava vendo aqui, não era obrigatório você parar nesses pontos, mas você tinha que comprovar que você passou por lá, né? E assim, um outro detalhe extremamente importante é que nessas corridas tinha uma paradinha interessante que é o seguinte: se um competidor ele tivesse a 240 metros ou mais atrás do último que passou, ele era desclassificado. Eu não sei ao certo como é que era feita essa medida, mas eu imagino que eles calculavam no ponto de saída dos cavalos até o tempo que ele gastou para chegar ali e fazer esse cálculo também para o próximo cavalo que chegasse com base no último que passou. Então, se o cálculo ali, convertendo em números, desse uma diferença de 240 metros de distância de um cavalo para outro, eles desclassificavam esse cavalo que chegou, né? Ele estava muito atrás e ele era desclassificado. E é por conta disso que o Eclipse fez o seu nome, ele fez a sua história. Muitas vezes ele era considerado o único cavalo a participar da corrida, porque ele mantinha uma distância tão grande entre ele e os demais colocados que eles acabam sendo desqualificados. Em algumas situações também, alguns até desistiam por estarem competindo contra o Eclipse. Esse conjunto de vitórias avassaladoras, essa dominância que ele tinha, lhe rendeu a sua fama e a sua glória. Ele foi homenageado, ganhou muitas premiações e, inclusive, atualmente existem corridas e premiações que carregam o nome desse cavalo, além de livros que contam a sua história e o carro. Pois é, aparentemente o Mitsubishi Eclipse recebeu um nome em sua homenagem. Porém, todo o bônus tem o seu ônus, né? Tudo que tem seu lado bom tem seu lado ruim. Essa sua fama levou ele a se aposentar prematuramente, pois depois da sua última corrida, que aconteceu em outubro de 1770, ele ficou praticamente um pouco mais de um ano sem correr, sem participar de nenhuma competição, porque os outros cavalos, os outros adversários não queriam competir contra ele, e quando ele participava de uma corrida, todas as apostas ficavam exclusivamente nele. Então a casa não tinha nenhuma movimentação significativa de dinheiro, os hipódromos não lucravam em nada, os competidores não queriam participar e às vezes os telespectadores não queriam ir assistir uma corrida sabendo que ia de novo, e não tinha tipo um azarão para você apostar porque não fazia sentido, era improvável, tá ligado? A discrepância entre eles e os outros competidores era tão grande que a possibilidade de existir um azarão que ia eventualmente ultrapassar e ganhar o Eclipse era impensável na época. E isso fez com que ele acabasse tendo que se aposentar. Ele foi mandado para uma fazenda e eventualmente veio a se tornar um cavalo reprodutor. E nessa época ele deu origem a diversos campeões e dentre os seus filhos a gente tem muitos cavalos notáveis. Mas aqui os 3 que eu vou mencionar acho que são os mais importantes assim, por conta de que ambos, né, ambos seriam se fosse só 2, né? Eles são em 3, enfim. Mas todos esses cavalos que eu vou mencionar, eles foram ganhadores da Epsom Derby, que é uma G1 de 2.423 metros, e eu só fiz questão de mencionar a metragem porque é um número ímpar e é esquisito. Mas essa corrida é uma corrida muito importante e faz parte da Tríplice Coroa inglesa.
E os cavalos em questão, né, os filhos em questão do Eclipse são o Sargent, o Saltram e o Young Eclipse, né? E a sua linhagem também, ela se estende até o Northern Taste e o Sudden Silence, que seriam a sexta geração. Pois é, finalmente a gente chegou em nome de cavalos que a gente já conhece. É interessante parar pra pensar, porque eu já conhecia a história do Eclipse, mas eu não tinha parado pra pesquisar quem eram os seus filhos, netos, bisnetos, tetranetos, tataranetos e assim por diante. E quando eu tava pesquisando e eu descobri que o Northern Taste e o Sudden Silence fazem parte dessa linhagem, eu achei muito irado, porque, tipo, pô, é só você colocar na ponta do lápis. O Eclipse, ele oficialmente virou um cavalo reprodutor em 1771, enquanto o Northern Taste nasceu em 1971, 200 anos depois. Então, é muito louco você para pensar que durante todas essas gerações, ele continuou tendo campeões na sua linhagem sanguínea, tá ligado? Isso é muito, muito foda. E não só esses dois que eu mencionei, como a gente também consegue traçar, sei lá, Orfreve, Stay Gold, Golden Sheep, Grove, Matikani Fukitaro, tá ligado? Tem vários cavalos que se você puxar, você consegue chegar no Eclipse. Inclusive King Kamehameha e Deep Impact, tá ligado? Isso é muito, muito irado. E, assim, o fato de eu ter feito esse vídeo foi exclusivamente porque recentemente eu consegui um título dentro do jogo que faz menção ao Eclipse. Título esse que carrega o mesmo nome do cavalo, né? E para você conseguir ele, é bem interessante. A gente tem atualmente só um cenário no jogo, que é o Ura Final. O Ura Final, você escolhe a sua cavalinha, que você vai treinar, e ela vai treinar e competir até se classificar pro Ura Final e, enfim, chegar às finais, né? E para você conseguir esse título, você precisa ganhar o Ura Final com a sua cavalinha, só que ela tem que estar com uma margem de distância de 10 ou mais corpos entre ela e o segundo colocado. Como assim é margem de distância? Se vocês repararem, quando vocês jogam, ou se você já viram uma corrida de cavalo real, quando você termina, você tem lá o placar dos líderes, né? E você tem os colocados e você tem a distância entre eles. Então muitas vezes você vai ver lá o primeiro colocado, que é o número 3, ele ganhou o primeiro lugar. O segundo colocado é o número 9, ele ganhou em segundo, e aí você vai ver um tracinho entre os dois. Esse tracinho vai fazer a conexão indicando a distância entre o segundo e o primeiro lugar. Então, às vezes, o primeiro lugar ele vai ganhar pela distância de, sei lá, uma cabeça, um pescoço, um corpo, um nariz, tá ligado? E você ganhar com a diferença de 10 corpos é literalmente você ter 10 cavalos entre o primeiro colocado e o segundo. E eu peguei essa conquista totalmente por acaso, mas eu achei muito irado, tanto que eu tô usando esse título até hoje e eu não pretendo trocar. Porque eu achei muito legal, porque, como eu falei, eu já conhecia a história do Eclipse, mas eu não tinha noção que existia dentro do jogo alguma menção também a ele, né? Então pra mim foi muito divertido. E dito isso, o meu roteiro ele acabou, tá? Eu inclusive tenho até algumas coisas a mais para falar, só que eu ia acabar queimando pauta, mas sabem que além do Eclipse tem uma égua muito incrível também que correu ali pelo século XIX, se eu não me engano, ou século XX, e talvez eu venha falar dela eventualmente. E é isso. Dito isso, eu não vou me prolongar muito. Esse vídeo é pra ser curto mesmo. Um big beijo aí pra quem assistiu até o final, pra quem gostou. Vou ver vou ver qual cavalinha vai ser a próxima que eu vou trazer pra cá. Eu tô com algumas ideias também de pegar e jogar o Ura Final e o próximo cenário que vai ser lançado agora em novembro, pegar para jogar e traduzir ali todos os diálogos que vai ter, porque não tem tradução o jogo, e eu mesmo jogo com tradutor de tela, mas muitas vezes eu não paro nem para ler o diálogo, mas eu sei que tem muita história e muita coisa interessante que tem ali nas historinhas. Eu sei que muita gente tem interesse, mas não tem um inglês legal. Então eu queria fazer esse vídeo aí, tipo uma gameplay sem diálogo, sem nada, só para traduzir os balões de fala importantes referentes à história e deixar rolar, tá ligado? Mas isso aí é a ideia mais pra frente. Dito isso, até uma próxima, porque eu já me enrolei demais.